A vida é espiritual. É provável que você não esteja usando uma autoridade que está disponível para você no mundo espiritual. E o mundo espiritual não é uma coisa fantasia, não é uma coisa assim que, não tem nenhum poder não. Não é uma coisa filosófica, não. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico. E existem algumas coisas aí que você, quando assume a sua verdadeira identidade e pratica algumas coisas que eu vou te falar aqui, você passa então a ter uma autoridade no mundo espiritual. E é claro que isso leva tempo, isso demanda perseverança, né? E isso ao mesmo tempo está disponível para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Está disponível para todos, mas não são todos que têm, não. Mas se você está entrando aqui, é porque Deus quer liberar um poder espiritual sobre todas as questões da sua vida, sobre todas as questões emocionais, sobre tudo. Deus, ele tem o poder de liberar graça, liberar poder para você enfrentar e vencer as situações aqui nesse mundo. Preste atenção. Lá no céu não tem problema emocional, no céu não tem doença, não. No céu não tem pobreza, nem miséria, nem escassez, não tem. Nós precisamos tomar nossa autoridade aqui nesse mundo para que a gente venha cumprir a missão que Deus nos deu. E essa missão, ela é específica para a nossa vida. Mas, no geral, essa missão vai contribuir com a pregação do Evangelho. O que é isso? É falar das boas novas a respeito de Jesus. Falar que Jesus já está vivo e ele veio para tomar todo o pecado da humanidade sobre ele, para ser o nosso substituto. E agora ele está disponibilizando uma grande salvação, que eu já tenho falado com vocês aqui outras vezes, há mais de um mês também. Essa grande salvação que Jesus veio trazer, ela começa em um processo de restauração na nossa vida aqui na terra, porque os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. Olha o que está aqui na capa do nosso livro, que você pode comprar lá no prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Assim, você comprando, você vai estar participando dessa missão celestial, você vai ter o privilégio de participar aqui. Olha lá, os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida. E eu quero falar da autoridade que está disponível, a verdadeira autoridade que está disponível para todo filho de Deus. Todo aquele que recebe a Jesus como seu irmão mais velho e você passa a ser parte da família de Deus. Olha lá. Pois não foi anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem? Que é o homem? Nem está falando quem é, está falando que é o homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que o visites? Fizeste-o por pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O que Deus está falando aqui com você nesse momento? O que Deus está falando com você? Existe uma autoridade delegada para nós em Jesus. Lá em Efésios, livro de Efésios também, aqui é livro de Hebreus, mas livro de Efésios fala sobre uma autoridade que foi delegada para nós como filhos de Deus. Quando Jesus ele cumpre a sua missão, ele morreu e ressuscitou, o que acontece naquele momento? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele delegou a autoridade que era dele, o poder que era dele
para nós. Você está ouvindo? Ficou disponível para nós, mas nem todos vão receber esse poder. Por quê? Porque quem vai receber é quem crê, quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e passa a ter uma vida com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor. Jesus aqui na terra, mesmo sendo Deus, se esvaziou, tomou forma humana. Jesus aqui na sua parte humana, vamos dizer assim, 100% homem, 100% Deus, como a Bíblia diz. Ele, por exemplo, precisava orar. Jesus não abria mão do seu tempo de oração. E hoje em dia, nós também precisamos ter a vida de jejum, de oração, para viver nessa autoridade. E Deus está nos ajudando a ter essa vida no Espírito. Por quê? Porque aí nós vamos viver essa autoridade. Além do seu chamado, ou seja, tem coisas que para fluir precisa ter um chamado para determinada área. Por exemplo, cura divina, todo cristão pode ministrar uma cura divina, mas tem pessoas que têm um dom de cura, né? De repente você tem algum dom também que você não sabe. Mas Deus, ele é muito específico. Ele é muito específico. Todavia, nós fomos chamados para ensinar a respeito do reino de Deus, pregar a respeito do reino de Deus, essa é a nossa missão geral, e curar em nome de Jesus. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele enviou para ensinar, para pregar e para curar. Então essa é a manifestação do poder sobrenatural de Deus que veio para restaurar todas as coisas. Mas o livro de Hebreus está falando aqui também que por enquanto nós não vemos ainda totalmente isso transformado, né? Só que antes disso ele está querendo dizer sobre uma autoridade que nós temos para sujeitar todas as coisas aqui nesse mundo debaixo dos nossos pés. Você está ouvindo? Então, agora, é do jeito que eu quero? Não. O Espírito de Deus vai vir sobre você. E quando você vê algo que é treva, quando Deus te dá discernimento, você vê aonde o poder de Deus precisa se manifestar. Você vai começar a declarar o poder de Deus. É uma inspiração divina isso. Vai começar a declarar o poder de Deus para curar, para libertar, para salvar. Você está ouvindo? Então, tem uma autoridade disponível para você que provavelmente você não está usando. Ou você parou de usar, sabe? Ou você está usando, continua fluindo. Qual que é essa autoridade? É uma autoridade para sujeitar todas as coisas, todo o poder do inimigo, né? Todas as coisas debaixo dos nossos pés. Você está ouvindo? É provável que tenha uma autoridade para você usar na sua própria vida que você não esteja usando. Você está ouvindo aí? A Bíblia diz que nesse mundo nós somos como ele. Como ele quem? Como Jesus. Nós não somos Jesus, somos como ele. Você está ouvindo? E olha o que diz aqui, como eu citei para vocês, Efésios no capítulo 1, versículo 21. Acima, vou ter que ler no versículo 20 para dar um melhor entendimento aqui. Versículo 18. Aqui eu sempre falo com vocês, versículo 17, né? Orando por espírito de sabedoria e revelação e pedindo para que os olhos do seu entendimento, do seu coração, do nosso coração seja aberto para entender qual a esperança da nossa vocação, né? Mas eu estou falando aqui de autoridade no mundo espiritual, escute bem. E está falando aqui de uma riqueza da glória de Deus, da sua herança nos santos, tá? Nós somos a herança de Deus em Cristo Jesus. Falando, eu sou herança, escreve aí, eu sou herança de Deus em Cristo Jesus. Então agora nós podemos fazer parte da família de Deus, ter um relacionamento com Deus, porque Jesus nos substituiu na cruz. Você está vendo o que nós lemos aí em Hebreus e agora Efésios está encaixando aqui. Onde Deus está falando com você, que é provável que tem uma autoridade que está disponível para você, que você não esteja usando. Ou uma autoridade que você já usou e não está usando. Você está ouvindo? Para quê? Para sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Deixa eu ser bem prático agora. Você tem autoridade sobre enfermidades, autoridade até sobre espíritos malignos. O inimigo que fica lançando pensamento na sua mente, todo pensamento de dúvida, de derrota, de querer tomar o controle na mão, querer sempre estar no controle. Eu falo com vocês isso já tem um bom tempo aqui, né?
Ah, tem momentos da sua vida que você não entende. Lembra que eu falo? Ou se você está chegando hoje, eu vou falar então de novo. Tem momentos da sua vida que você não está entendendo mais nada. Você não está entendendo mais nada por quê? Porque Deus tomou o controle da sua mão e falou, agora vai ser do jeito que eu quero. Porque às vezes a gente quer estar no controle. E quando a gente não está entendendo a situação, muitas vezes é que você orou, se entregou a sua vida para Jesus, ele tomou o controle da sua mão. Você está ouvindo? Porque a nossa vida é feita para ser guiada e controlada pelo Espírito de Deus. E na verdade, até ter controle nas nossas mãos nem é saudável para a gente, né? Porque a gente não tem controle de tudo. Mas a gente tem uma autoridade no mundo espiritual para usar na nossa vida e também em situações que aparecem, Deus te direciona para usar autoridade. Tem coisas ruins acontecendo, pensamentos que vêm na sua mente para te confundir. Então você precisa repreender todo o mal em nome de Jesus, usar a sua autoridade. Você está ouvindo? Muitas vezes as pessoas acham que o problema é externo. E eu quero te falar, a maior parte dos seus problemas não são externos. Eu sei que acontecem problemas externos, mas são internos. Tudo que você precisa e está ligado ao seu relacionamento, está ligado a você e Deus, já está resolvido. Tudo que está ligado a você e Deus já está resolvido, porque você vai orando e Deus vai operando. Agora, por exemplo, o Evangelho, ele sempre, durante toda a história do Evangelho, sempre existiu perseguições. Essas coisas você não controla. Você está ouvindo? Se você precisa de uma cura, ele te dá. Se você precisa de uma libertação, ele faz a libertação. Tudo que você precisa, provisão, ele dá. Agora você não pode controlar tudo. Então, o que diz respeito a você e Deus está resolvido. Agora você não pode controlar outras pessoas e situações que vêm contra você. Então aí é onde nós vamos precisar a cada dia confiar no Senhor. Você está ouvindo? E aonde vêm as batalhas espirituais? Ela vem na mente, como um pensamento na mente. Está ouvindo? Então fique atento, fique atenta aos pensamentos que vêm na sua mente. Porque o inimigo trabalha dessas formas. Então, tem uma autoridade que você precisa usar. Você fala assim, todo mal sai agora da minha mente, da minha vida, sabe? Você que já está andando com Deus, o inimigo não pode te tocar. E se você está confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador agora, recebe e use essa autoridade. Você está ouvindo? Sempre que você vê uma situação ruim, uma situação negativa, você precisa tomar autoridade e falar, eu declaro cura em nome de Jesus. Aí na sua casa mesmo. Sempre que você vê, está faltando alguma provisão. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, é destruído em nome de Jesus. E eu chamo agora a provisão, a prosperidade, financeira também. Você está ouvindo aí? Então, Deus, tem milagres financeiros para pessoas que estão aqui. Passou o tempo e você achou que Deus não ia operar. Não é assim não. Isso também é uma certa batalha na mente. Deus está falando aí que aquilo que Ele te falou, te confirmou, Ele está prestes a fazer. Você está ouvindo aí? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Tem um socorro também nessa área. Todo bloqueio é quebrado contra essa área. Para quem que tem problema de receber nessa área? Eu não vejo problema de ninguém, mas às vezes você mesmo precisa avaliar seu coração. Talvez o problema esteja na sua própria forma de pensar. As pessoas às vezes que têm problema nessa área, têm problema também com avareza, com falta de generosidade. Aí acha que Deus não opera nessa área. Por quê? Porque não quer deixar Jesus ser o Senhor dessa área. Você que está aqui, você é diferente. Então, saiba que Deus é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que enche com o Espírito Santo. E se está com o Espírito Santo, já está sendo guiado para o céu, está no caminho da salvação. Então, leva para o céu. Ele provê. Ele é o Jeová Jirê.
Ele é o Jeová Jirê, estou certo disso? Olha lá, ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Deus sempre proveu para o povo dele. E com você não vai ser diferente. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha aqui, significado de Jeová Jirê, Deus proverá. Agora, a gente não precisa correr atrás da bênção. Você fica posicionado e, se for necessário Deus te fortalecer, Ele vai te fortalecer. Se for necessário sabedoria, Deus vai te dar uma sabedoria. Se for necessário dar uma direção, Deus vai dar direção. Se for necessário se conectar com alguém ou um ato soberano de Deus, Deus vai fazer. Você está ouvindo aí? Quando você entende quem você é em Deus, você não corre mais atrás de bênção. Está ouvindo? Você não tenta fazer as coisas acontecerem, não. Mas você fica posicionado e você só segue direções de Deus. Você vai pôr energia, você vai colocar em prática, você vai crer, ouvir e obedecer. Crer, ouvir e obedecer. Só que você sabe, isso aqui só estou seguindo uma direção de Deus. Você está ouvindo aí? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então aqui Hebreus está falando que é o homem, para que dele te lembres. Ou filho do homem que o visites. Fizeste por pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Tem uma autoridade na sua vida que, se você estiver em Deus e se você falar de acordo com a revelação que Deus tem para a sua vida em específico, as coisas vão mudar. E não tem como não mudar. Por quê? Porque quando Deus te revela, Ele não vai revelar nada que não esteja fora do propósito dEle. Do propósito geral dEle, da história dEle para a humanidade. E, em segundo lugar, a história que Ele tem com você. Deus tem uma história para toda a humanidade. E Ele está procurando alguém que se submeta à vontade dEle, se submeta a Ele, que se submeta ao ponto de falar: Deus, que não seja mais como eu quero, conforme a minha vontade, mas que seja conforme a sua vontade. E existe uma autoridade que vem com esse chamado. Você está ouvindo? Deus quer dar uma autoridade para alguém que está aqui. Mas você precisa se desprender de coisas, se desprender de pensamentos, se desprender de coisas que vêm para travar o seu acesso. Tem um acesso espiritual, uma visão espiritual que Deus quer abrir. Olha como Deus está confirmando na palavra. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 18, Ele abre a sua visão espiritual. Ele abre os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração. A palavra coração aqui quer dizer o espírito do homem. Então, identidade e propósito, o que é? Ele abre a sua visão espiritual para você entender quem você é. Nessa terra, você é chamado para ser como Jesus é. Nessa terra, nós somos como Ele. Ó, um pouco menor do que os anjos. Fizeste um pouco menor do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Tá vendo? Quem nós somos? Um pouco menor do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Tem uma autoridade que está dentro do propósito de Deus para você. Não aceita viver mais nenhum dia fora da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para minha vida? A cada dia, anda na presença de Deus. A cada dia, passe tempo com Deus, porque Ele vai revelando para você. No caminho, Ele vai revelando o que Ele tem com você. Você está ouvindo? Tem pessoas que passam décadas e décadas dentro das igrejas, mas estão mortos espiritualmente. Eles enxergam a palavra de Deus e a Bíblia como se fosse mais uma filosofia de vida, como religiões, porque Jesus não é religião. O Evangelho de Jesus é sobre um relacionamento pessoal. Você está ouvindo? Então tem pessoas que eles
não vivem tudo que Deus tem, porque estão bloqueados, não entendem que existe um poder espiritual, uma autoridade, quando você se submete ao plano de Deus. Você está ouvindo? Mas se você está aqui, com você vai ser diferente, com você é diferente. Deus está abrindo a sua visão espiritual e te falando, ó, tem algo mais profundo. Ele quer abrir a sua visão espiritual para você entender o quê? Que tem uma autoridade do mundo espiritual que quando você fala, as coisas acontecem. O que eu estou falando aqui? Tem uma autoridade disponível para você que quando você falar, as coisas vão mudar. Você está ouvindo? Tem uma autoridade sobre você que nenhuma prova, nenhuma luta vai te fazer desanimar. Não é por causa do tempo que você vai desanimar. Você vai ficar tão fundamentado em Jesus que mesmo se você falar não for o tempo de acontecer, você vai ficar firme em Jesus, porque você sabe que ele tem um propósito nos processos. Está ouvindo? Tem uma autoridade disponível para você. Tem uma posição de autoridade. Não viva aquém do que Deus tem para você, mas assuma a sua autoridade. Seja um representante de Jesus aqui nessa terra. Jesus ensinava, curava. Jesus ensinava, pregava e curava. E ele está querendo liberar essa autoridade sobre você. Essa autoridade sobre nós a cada dia. Você está ouvindo? Então, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Não abra mão da sua vida de intimidade com Deus e use a autoridade que Ele te deu. Se você falar, enfermidade sai agora em nome de Jesus, ela tem que sair. Você está ouvindo? Você falar, todo mal sai agora em nome de Jesus, ele tem que sair. Você está ouvindo? Nessa terra, nós somos assim como Ele é. Nessa terra, nós somos como Ele. Lá em Coríntios também fala que nós somos embaixadores de Deus na terra. Somos representantes de Deus aqui na terra. Então, use a sua autoridade na sua casa, na sua vida. Você está ouvindo? É o momento de você usar a sua autoridade. É isso que Deus está falando. Eu quero falar o que Deus está falando sem falar que Deus está falando, né? Estou me treinando aí para isso. Agora, use a autoridade. Às vezes sou transparente, né? Mas isso é bom. Nem tanto, né? Tem que ter sabedoria de falar. Mas use a autoridade. Use a autoridade que você tem disponível na sua vida. Você está ouvindo? Então, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir de hoje, tenha uma vida de relacionamento com Deus de verdade. Todos os dias tira um tempo só para passar tempo com Ele. Né? E você vai ver como a sua vida vai mudar. Sua vida interior vai mudar. Sua vida interior vai mudar. E a exterior vai mudar também. Por que não? Isso é dicotomia. Tem gente que fala, não, Deus só quer o espírito, Deus só quer as coisas espirituais, só o coração. Sim, Deus só quer o coração. Ele quer o coração, porque o coração é o centro de todas as coisas. E aí Ele começa a nos transformar e também nos abençoar em todas as áreas. Né? Em todas as áreas. Porque a nossa vida é espiritual. Olha como que Deus está trabalhando aqui. Eu estou me lembrando que eu comecei falando o quê? Que a vida é espiritual. Então, todas as coisas aí na sua vida vão ter que se sujeitar à vontade de Deus. Tudo aquilo que está fora do lugar, em nome de Jesus, eu dou uma ordem que entre no lugar agora. Eu dou uma ordem agora para cura divina, libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está sentindo uma dor, eu dou uma ordem agora que essa dor pare. Deus está trabalhando na causa dessa dor também. E eu declaro cura agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Eu quero deixar a lição de casa aqui, ó. Hebreus no capítulo 2, tá? Hebreus no capítulo 2, esse lugar de autoridade que foi delegado para nós. Eu não acabei de ler Efésios, né? Vou deixar por um dia aqui para explicar, mas eu vou ler o versículo 19, que fala assim: e qual é a suprema... versículo 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, o apóstolo Paulo falando, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. A riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual é
a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você tem uma autoridade, você é como Jesus aqui na terra. Então use a sua autoridade. Deus está te dando entendimento? Use a sua autoridade. Fala, eu recebo a minha cura agora em nome de Jesus. Fala assim, a partir de hoje, tudo que está fora do plano de Deus vai começar a se alinhar na minha vida. Você está ouvindo? Qual é a situação em que você tem orado? Ore a partir desse lugar de revelação de quem você é em Jesus. Lá no céu, não vai precisar mais resolver coisas que você precisa resolver agora. Não vai. Os poderes de Deus é para nós enfrentarmos essa vida aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que fala assim, eu não acredito nesse negócio de batalha espiritual. Tudo bem, não vai mudar nada. Batalha espiritual existe, você acreditando ou não. Porque nós estamos em batalha enquanto nós estamos nesse mundo. Você está ouvindo? O autor de Hebreus aqui acabou de dizer que por enquanto nós não vemos tudo perfeito, tudo completo, mas nós experimentamos algumas coisas ainda em parte. Ele fala que nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, mas aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Então use a sua autoridade para desfazer todo o poder das trevas e o poder do inimigo. Você está ouvindo? Eu oro por isso agora. Que todo o poder das trevas, todo o poder do inimigo seja destruído agora contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Eu declaro livramentos de Deus. Deus está dando muitos livramentos agora aqui. Deus está dando muitos livramentos agora aqui. Deus está dando muitos livramentos agora aqui. Em favor da sua vida, em favor da sua casa, dos seus filhos. Você está ouvindo aí? Aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Pai, nós tomamos autoridade agora. E nós desfazemos agora toda a obra das trevas contra essa casa, contra essa família, agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora o poder de Deus, a presença de Deus entrando dentro da sua casa. E Deus vai fazer algo especial. Deus está entrando agora em situações na justiça. Olha aí. Deus está entrando agora em situações da justiça e Deus está falando, não vai ser arquivado. Ele conhece sobre justiça, ele conhece sobre medicina. Gente, eu não conheço. Estou falando só o que Deus está falando. Não vai ser arquivado. Deus está falando aí para alguém, tá? Eu vou falar mais de autoridade numa outra vez, né? Vou falar mais de autoridade uma outra vez. Mas você leia Efésios capítulo 1, especialmente do versículo 18 ao 22. Eu estava separado aqui para agora, mas é o suficiente. É o suficiente. Você pode dizer amém? Esse é o nosso livro, garante lá. Já falei hoje, né? prdanielJunior.com.br. Garante o seu bem rápido aí, senão vai demorar para chegar. 19995883146. Tá bom? Gente... A gente começou um novo mês, então vai ter live profética, tá? Vai ter a live profética aí, sempre tem sido também muito especial. Então Deus vai anunciar. Fique atento aí que por esses dias está vindo a nossa live profética. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Se Deus falar com você, indica para 3 pessoas aí. 3 pessoas que Deus colocar no seu coração. 3 pessoas que Deus colocar no seu coração. Tá? Você pode também ter o privilégio de participar aqui da nossa missão, como? Você vai clicar aqui, tem a descrição, e você envia aí uma oferta, invista aí no reino de Deus, participa aqui da nossa missão. Nós temos investido em algumas coisas aqui, tem coisas saindo por aí, né, coisas novas, e você pode participar aqui da nossa missão. Aqui na descrição tem as formas também para você que Deus está falando com você sobre ofertar, tá bom? Estamos abertos aí para isso também. Você vai ter o privilégio de participar dessa missão celestial. Estamos sempre aqui então, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até o nosso próximo encontro. Ativa as notificações, compartilha com 3 pessoas aí que Deus colocar no seu coração e até lá.